O número de divórcios no país aumentou mais de 160% na última década. Dados divulgados pelo IBGE indicam que em 2014 foram homologados 341 mil divórcios, um salto significativo em relação a 2004, quando foram registrados 130 mil. Apesar de persistir a predominância das mulheres na responsabilidade pela guarda dos filhos menores de idade, em 2014 a pesquisa detectou um crescimento de 4% nos pedidos de guarda compartilhada. A última pesquisa do Datafolha sobre o assunto foi feita em 2007 e mostra que 1 em cada 3 jovens é filho de pais separados. Por isso, nós ouvimos perguntas dos telespectadores e produzimos este programa sobre a criação de filhos de pais divorciados. Então, fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o advogado especializado em Direito da Família, Rodrigo Mulan, e a psicóloga Maria Alcineia Trota. Muito bem-vindos ao programa. O Educação vai fazer agora um esquema diferente. Nós temos recebido muitas perguntas de telespectadores e aí resolvemos montar alguns programas baseados nessas perguntas. E vou ler algumas perguntas que nós temos aqui para vocês dois. Então vamos lá. A Maria de Fátima Soares Bendes perguntou como funciona o processo de guarda compartilhada e como os tribunais aceitam a medida. Atualmente, a guarda compartilhada tem sido muito utilizada pelos tribunais. É uma medida que visa permitir à criança o máximo de convívio com ambos os cônjuges, os ex-cônjuges no caso. Então, é compartilhada por quê? Por que esse termo? Porque os pais compartilham a responsabilidade do filho o tempo inteiro. Comparando, não é como o divórcio antigo, em que o pai ele só tinha o contato uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias. Na guarda compartilhada, não. Visa-se conseguir que as semanas se alternem, né? Você tem um cônjuge que tem a custódia, geralmente a mãe, e o outro semanalmente, alternando as semanas, ele tem acesso ao filho. Uma diferença principal disso é o quê? O pai que não tem a custódia, ou a mãe que não tem a custódia, ele vai, digamos, numa sexta-feira, pegar o filho no colégio, ficar com o filho até a segunda-feira e devolver no colégio. Durante a semana, por exemplo, ele tem direito a um dia. Isso vai depender da disposição dos pais e como o juiz homologa esse acordo de visitação. Alcineia, você acha que é o ideal? Antigamente, conforme ele acabou de falar, ficava de 15 em 15 dias, então era o pai de visita, né? E não funciona. Hoje em dia a gente precisa, uma criança ela precisa ter um bom desenvolvimento, ela precisa de ter o pai acompanhando, e ver da escola, e leva no judô, e leva para jogar bola. A figura dos dois é Sim, super importante. Muito importante, porque isso faz parte do desenvolvimento dela. Em 15 dias acontece tantas coisas, né? E aí ficava sempre assim. O pai é o bonzinho, o pai só leva para passear. E no desenvolvimento? E durante a semana? Quando a criança está doente, tem hora que a criança perde um bichinho de estimação. É só por telefone que a gente fala? Não, a gente quer um abraço, carinho. E a criança, quando está nessa faixa de 6, 7 anos, fica de mal com o amiguinho, né? Fulana não quer mais falar comigo. Com quem que ela fala? Com os pais. Então precisa de ter esse pai do lado, de estar ouvindo, de estar conversando, que isso faz parte do processo. E as crianças sentem falta disso. Os pais estão gostando, estão aderindo. A pesquisa mostrou que houve um aumento, mas assim, não é um aumento tão significativo. Como é que está sendo isso? Então, na verdade, a observação prática que eu faço da coisa, o judiciário tem introduzido isso, né? O processo de família, ele tem uma assistência constante de psicólogos, assistentes sociais, para conduzir melhor essa transição, que é tanto dos pais quanto da criança. Mas os pais, eles ainda são muito arraigados àquela questão, o filho está comigo, então eu decido tudo. Propriedade. Não existe isso. A guarda compartilhada ela veio justamente para desfazer isso. Muito mais do que o convívio é
como a doutora já disse, a participação do pai ativamente no convívio da criança. Então, o judiciário tem trabalhado isso. A mudança do CPC foi nesse sentido, tanto que o CPC coloca que antigamente nós tínhamos apenas uma audiência de conciliação. Já está previsto hoje no CPC que serão feitas tantas audiências de mediação ou conciliação quantas forem necessárias para poder se chegar a um consenso. E você falou assim que é a coisa da propriedade, mas também é uma libertação para as mulheres e uma chamada à responsabilidade dos pais, porque tem pai também que, né, não... Sim, hoje os homens estão mais participativos, já trocam fraldas, eles já querem participar. E né? é importante que isso comece na justiça isso. também, chamando essa responsabilidade. Olha, estamos juntos, eu não estou sozinha aqui com essa criança. Super importante. Vamos lá para outra pergunta da Maria de Fátima, para a Alcineia. Maria de Fátima Soares Mendes, viu? Estou perguntando, hein? Também perguntou como fica a referência de lar para uma criança de 3 anos que passa dias alternados com um dos pais, haja vista ser a guarda compartilhada. Então, olha só. Os pais, a criança já se for planejada ou deixa de ser, nesse momento não importa, tem uma casa ali. Aí eles se separam, né? Essa criança passa a ter 2 casas. O mais importante naquele momento, a criança já percebe, tá? Uma criança de 3 anos, ela já percebe que o clima não está muito bem. Com brigas, discussões dentro de casa, ela consegue perceber. Ou até uma frieza. Então, ela passa a ter 2 casas, né? A casa da mamãe e a casa do papai. Sem contar que, às vezes, ainda tem mais a guarda compartilhada com os avós, tá? Que é outra questão também, né? Muitas vezes a gente fala tanto que não quer que fica com o pai, mas deixa com a vizinha, deixa com algum familiar, né? E aí a criança com 3 anos de idade, ela compreende o que está acontecendo, tem que falar de uma forma... Claro que qual foi o motivo, a criança não vai internalizar, ela não vai compreender, tá? Mas ela vai compreender, tem que falar, olha, papai e mamãe agora não está sendo namorado, você vai ter 2 casas, né? Então fica com a referência de 2 lares, digamos assim. Tem que ter a referência de 2 lares. E aí é sempre dentro do limite. Aí depois vem as mães, às vezes eu observo muito em consultório, reclamando, mas ele não vai saber dar o remédio na hora certa, ele não vai saber trocar a fralda, não vai saber trocar, não vai dar comida no horário certo, mas às vezes aquela pessoa é um advogado, é um engenheiro, é um médico, ele sabe fazer tudo, só não vai saber fazer isso. Tá? Então a gente tem que dar essa responsabilidade para ele também, tá? E uma criança, ela compreende. Só que a gente tem que falar na linguagem dela. Se você está com um adolescente, já falando do processo de separação, você não vai usar essa fase tão infantil. Ele vai compreender de uma outra maneira, você já pode ser mais aberto para falar, tá? Então, com a criança, basta falar que vai ter 2 casas naquele momento. É melhor falar de uma forma natural e evitar ficar brigando na frente da criança. E eu acho que tão importante, você me corrija se eu estiver errada, acho que tão importante quanto falar é o sentir. É você ter nas 2 casas um ambiente para aquela criança, né? O lugar dela dentro desses 2 lares. Eu acho que aí é que ela começa a perceber que ela tem realmente 2 casas, ela tem 2 espaços. Não é isso? Porque o que acontece, às vezes, o casal briga, vai embora e não fala para a criança. A criança fica é pequenininha, não precisa falar. Não entende, entendeu? Tanto que tem criança... quando que a gente percebe que a criança começa a ter problemas? Através de sintomas. A criança regride, ela volta a fazer xixi na cama, ela faz atraso na linguagem. Ela está demonstrando, através dos sintomas, né? Febre emocional, que ela passa a ter. Então, hoje, às vezes, a gente não sabe explicar para a criança. Uma criança de 3 aninhos, papai está se separando. Como que você vai fazer isso de uma hora para outra? Se aquele pai estava ali presente, vai embora. E a criança? Tá? Aí a mãe começa a deixar com o vizinho, deixa com alguém, ou deixa com a avó, deixa em creche, deixa ali direto. Tá? E a criança, ela compreende. Então tem que falar de uma forma clara, mas não ficar, evitando ficar brigando na frente dessa criança, né? Mas de uma forma... o que a gente fala é que o processo de separação, na realidade, é um luto. Tá? Então, a criança, além a família, né? No caso, quem está se separando,
está passando por um processo de luto, mas nesse momento da separação, quando a pessoa tem a tomada de decisão de sair de casa, é um processo rápido. Mas depois, a reconstrução até chegar à estabilização é um processo muito demorado e que às vezes leva anos. E essa criança está crescendo. Ela está crescendo nesse meio aí, sem esse pai ou sem essa mãe, porque também tem mães que vão embora e deixam com os pais. Então, esse processo de reconstrução, que às vezes demora anos para acontecer, quando você vai ver a criança já é um adolescente, é um adulto, e aí a gente perdeu um tempão da vida aí, né? Com certeza. Outra pergunta, a Gláucia da Silva Moraes de Lima, que tem uma filha de 4 meses, quer saber: é possível tratar de pensão alimentícia, guarda e divórcio em uma mesma audiência, se tudo já estiver definido entre os pais da criança? Então, essa é uma dúvida bastante corriqueira. É possível, mas é preciso pontuar o seguinte: a lei de alimentos, ela segue um rito especial. Então, esse rito ele não permite cumulação, você juntar as ações, exceto quando você fala de alimentos e investigação de paternidade. Por quê? Se a criança, o menor, for declarado filho, ele vai ter direito a alimentos. Então, aí se permite acumulação. Nas demais ações, não. Mas qual é a prática do judiciário? Os ramos do direito se norteiam por princípios. E o princípio do direito de família é o melhor interesse do menor. E, obviamente, solucionar a questão de uma forma amistosa, o consenso vai trazer o melhor interesse dos litigantes, os pais, e do menor. Então, quando é proposta uma ação, você propõe uma ação de alimentos, uma ação de guarda e regulamentação de visitas e uma ação de divórcio. Eventualmente, você pode ter partilha de bens aí, mas é outro tema. Quando você propõe, a gente falou aqui de 3 a 4 ações, quando você propõe essas 4 ações ou 3 ações em separado, na primeira audiência, o juiz, ele por experiência, ele já vai perguntar, vem cá, existe uma ação de alimentos? Se ele tiver na ação de divórcio, ele vai perguntar, vem cá, existe uma ação de alimentos? Vem cá, existe uma ação de guarda? E se você falar que sim, tiver um acordo, ele chama todos esses processos para si e dá uma sentença única. Ah, que ótimo. Mas existe essa possibilidade, existe. Então, principalmente se tiver todo mundo de comum acordo. Perfeito, perfeito. Até uma instrução que a gente dá, a primeira pergunta quando os clientes nos procuram, fala, olha, tem acordo sobre tudo? Ah, sim, doutora, a gente está de acordo, está tudo certo. E a gente fala, não, então a gente pode reunir as ações. Agora, se houver alguma discordância, alguma cisânia que seja, o juiz ele já vai falar, não vai fazer um acordo. A Gláucia também quer saber se é possível fazer um acordo em que a criança possa dormir na casa do pai apenas quando tiver idade suficiente para compreender e falar o que prefere. Então, a possibilidade existe. O problema é que quando a gente fala de direito, e principalmente direito de família, que nós estamos lidando com relações interpessoais, não existe aí uma matemática, não existe aí uma regra perfeita, uma fórmula. O direito permite que as partes possam transigir livremente. O que é isso? Fazer o acordo da melhor forma que eles entenderem. Entretanto, a gente tem um princípio aí acima disso. O melhor interesse do menor envolvido. E, dentro disso, o livre direito à convivência familiar, esse que é garantido pela Constituição. Sim. Então, com base nisso, se o Ministério Público, que ele entra sempre nos processos em que há menores, e o juiz entenderem que esse tempo fora da residência do pai vai ser salutar à criança, esse acordo pode ser feito. Mas se eles entenderem que isso vai romper o vínculo afetivo, e no meu entendimento rompe, porque tem que ter uma justificativa, é uma que você está criança, dizendo. é uma criança, exato, é uma criança, tem meses, mas é na mais tenra idade que você vai criar esses vínculos afetivos. Você não pode retirar isso do pai, retirar isso da criança. A não ser que você esteja falando, por exemplo, de uma criança que tenha sérios problemas respiratórios e o pai ele mora numa zona rural de difícil acesso a médico. Aí realmente pode, se for comprovado
pensar-se nessa possibilidade. Sim. Mas, via de regra, a convivência ampla para ambos os genitores é sempre preferida. Alcineia, o que você pensa disso? Não, quando ela pergunta se pode dormir, né, à noite, os pais podem. A gente fica com medo, porque isso desde pequeno, o que a gente fala? A mãe é o quê? A mãe protege, a mãe que dá mamadeira, a mãe que cuida. E a gente tira essa função do pai. A gente sempre acha que ele é incapaz. Eu não vejo problema nenhum de dormir. Agora, claro que tem que estar orientando o tempo todo, tá? Que seja menino, que seja menina, o tempo todo tem que ter uma boa orientação. Agora, quando é muito pequenininho, realmente é um pouquinho mais difícil, talvez essa preocupação dela. Mas mais com a idade mãe, da criança, né? Ela falou 3 anos. Não, 4 meses. 4 meses. 4 meses, eu realmente acho muito pequenininha. Ó, a mãe falando aí. Pai. Mas ele é capaz, tá? Mas eu acho que com 4 meses, realmente... O que você acharia, assim? Você... Não, sozinha. A partir assim, de quanto tempo? Olha, com 3 anos ainda dá, tá? Mas assim, muito bebezinha, realmente eu não... Porque tem um lance do mamar, né? Você tá com leite materno. Provavelmente como é que é isso, ela tá amamentando, Rodrigo? né? Ela estava falando, eu acho que isso é um conceito arraigado que a gente Mas tem como é que os tribunais veem isso? Por exemplo, a criança só se alimenta por leite materno. E Então, aí tem que dormir na casa do pai. Sabe que criança de noite acorda... Como que é isso? Então, normalmente, a maioria... o que acontece? A maioria dos pais não chegam a litigar por isso, brigar por isso. Eles querem, sim, ter o acesso ao filho, eles querem pegar aquele bebê e levar para a casa deles, levar para a avó paterna ter contato, levar para os tios terem contato, mas eles já ficam normalmente satisfeitos só com o fato de, olha, eu vou pegar meu filho aqui hoje às 8 horas da manhã e vou devolver às 6 da noite. Só isso já tende a satisfazer esses pais. Do que deixar à noite. E a justiça tende a permitir o máximo de restrição, né? A gente está falando aqui de casos normais, quando o pai não oferece risco ao menor. Sim. O máximo de restrição que a gente observa a justiça colocar olha, você vai poder ficar 2 horas com o menor, 3 horas, fora do lar materno. E se você quiser passar 1 dia na semana, 2 dias na semana no lar materno com o menor, você pode. Esse é o máximo de restrição que a gente observa. Porque, como eu estou te falando, a regra hoje, a gente tem eu noto que as pessoas que procuram o escritório, elas têm na cabeça aquela forma de guarda lá de trás, de 1985, 1980, que tudo a mãe fazia. Não. Sim. Hoje mas eu vou insistir nessa pergunta, porque eu acho que se a Gláucia perguntou, é porque provavelmente o pai da criança quer que ela durma, né, na casa dele, tendo 4 meses. E aí, como é que o juiz, normalmente, claro que depende do juiz, né, do que é relatado, mas normalmente como é que os tribunais entendem isso? O pai quer que uma criança de 4 meses durma na casa dele e a mãe não quer. E diz, olha, meu filho se amamenta ainda no peito. Essa casa tem que estar toda equipada. Tá? Vai ser tem uma situação de tem que ter uma tirar o leite, né, levar. Vai ser um caminho muito exaustivo. Eles vão ter que negociar bastante aí. Vai ser um caminho muito exaustivo para esse pai e para o advogado desse pai. Vão ter que ser feitas provas concretas de que ele tem plenas condições de oferecer o mesmo ambiente da mãe. Mesmo bem-estar. O juiz, normalmente, ele vai chegar num consenso, ainda que forçado, de, olha, você pode ver seu filho, mas eu vou te dar 3 horas no sábado, ou então, olha, no sábado você tem que disponibilizar que a babá vá com ele, pode ser uma alternativa. O juízo vai criar alternativas. Na verdade, até a conciliadora, na audiência de conciliação mesmo, para que essa visitação ocorra. A questão de dormir ausente da mãe, isso aí vai ter que ser melhor provado, vai ter que ser melhor fundamentado num processo. Entendi. É complicado. Para a Alcineia, a Luísa Farias pergunta como minimizar os danos psicológicos de uma criança que tem os pais separados. Bom, primeiramente, evitar as discussões, que no processo de separação
não é um mar de rosa naquela hora, tá? É mentira falar que não tem, Sim. a criança está presenciando. Se tivesse tudo bem, não se separava, não se separava, né? E tem que estar atento no que aquela criança mudou de comportamento, quais sinais que ela está mostrando para a gente. Tem crianças, eu já peguei crianças em consultório, que elas até um pouquinho maiorzinhas, claro, não tão pequenininhas, que elas falavam, conseguiam expressar que estava sendo melhor ter duas casas que aí os pais não estavam brigando. Tá? Como que a gente percebe? Através do desenho, através das brincadeiras, né? Que a gente usa, tem a caixa de brinquedos no consultório, e aí dava para perceber e a criança expressava isso, que foi melhor para ela. Porém, algumas crianças, mesmo que os pais estejam passando por esse problema, a mãe fica falando do pai, tá? Como é que é lá? Como é que foi quando você fica querendo saber detalhes, o que está acontecendo lá na casa? Horrível isso. É horrível. Aí você vê que a criança, ela começa muitas vezes, começa a falar uma coisa que aconteceu na casa do pai, começa a falar uma coisa que acontece na casa da mãe. O pai também pode ficar aí, como é que está sua mãe? Está vendo alguém? Exatamente. E aí começa uma briga ali, né? E que muitas vezes, quem é que está falando a verdade? Às vezes a criança está falando a verdade para poder agradar a mamãe, muitas vezes está falando a verdade para agradar o pai, né? E fica uma confusão danada. Então, na realidade, o mais importante nesse processo é tentar ter um equilíbrio. A palavra certa é equilíbrio, tanto de um lado quanto do outro. E na hora de apresentar o novo namorado, a nova namorada, saber como falar com essa criança. E aí vai saber lidar melhor nesse processo. Não existe manual, não tem como falar, né? Cada família é uma complexo, família. É muito complexo, porque na realidade a criança não escolheu, né? A gente quando casa, a gente casa apaixonada. A gente não casa imaginando que vai dar errado. Que vai né? separar. E aí, se a gente soubesse, a gente não teria casado. Mas não, a gente casa imaginando que aquilo vai dar tudo certo. E aí essa criança, ela escolheu os pais? Não. Entendeu? Então, o mais importante no processo de separação é essa criança, tá? E aí, tanto para um lado quanto do outro, né, tem que estar acompanhando o desenvolvimento. E que isso, se não acompanhar bem, vai levar problema para o futuro, tá? Está provado, né? Nós temos os estudos que mostram que as crianças, elas acabam tendo dificuldade de relacionamento interpessoal, acaba levando para a vida dela o comportamento que ela vivenciou durante todo esse processo dos pais. Alguns têm dificuldade até de se envolver até casar, no próprio processo dela, né? Tudo é muito complicado. Então, a estabilidade, quando o casal consegue chegar a esse momento mais estável, né? Passou desse processo que a gente chama de separou, aí vem a reconstrução, aí vem a estabilização, né? A palavra certa ali é o equilíbrio, né? Demora? Para alguns um tempinho mais rápido, outro um tempo mais longo, mas mais ou menos é por aí que vai. Você vê muitos casos, Rodrigo, de alienação parental? Tem muito isso ainda? Ou com a questão da informação tá mais próxima a gente aí pela internet, uma série de programas que vão abrindo a cabeça das pessoas, isso tem melhorado? Olha, é bastante frequente a alienação parental. Ela ocorre, às vezes, de uma forma mais tímida, né? Como a Alcineia estava falando aqui, de como é que é a casa do papai, quem está aí. Também já é alienação parental. Já é. Porque já mostra uma hostilidade. Você já está colocando uma pressão na criança. Você já está, de certa forma, procurando meios para desqualificar aquele novo companheiro, aquela nova companheira, ou até quando você tem uma parte que não aceita o término do relacionamento, ela começa, olha, seu pai saiu de casa por causa daquela moça. E eu observo muito, os clientes falam às vezes, meus filhos se davam muito bem com o meu novo namorado, com a minha nova namorada, e de uma hora para outra passaram a odiá-lo. Isso aí criança, muitas vezes. é alienação. É, alienação. Então a gente começa a observar isso, como também começa a observar formas mais brutais, embora sutis, como por exemplo, eu vou me mudar. Sempre morou, digamos, na Barra da Tijuca.
Ah, agora eu vou me mudar para Copacabana. Quer levar o filho para longe. Para levar. É uma forma também de alienação. Claro que aí a gente tem que pontuar uma diferença. A gente não pode falar que é alienação uma mãe que recebeu uma oferta de emprego Sim. muito boa numa localidade mais distante, ou que é uma funcionária pública que foi transferida, ou um pai, vice-versa. Né? A gente tem o vício de ficar falando sempre mãe, que a gente... Você vê que eu sempre puxo, o pai também, o pai também. Às vezes as mães falam, né? Ó, seu pai vem te buscar, né? Aí a criança fica toda na expectativa que o pai vem, né? Quando daqui a pouco não aparece. Tá vendo? Ele não gosta da gente, ele não gosta de você. Mas na realidade ela nem marcou com ele, tá? Aí ela deixa sempre a criança, os dois lados, sempre tudo, né? Tá? Eu falo da questão do pai aqui, porque eu conheço pais que cuidam dos seus filhos sozinhos, e conheço pais que não estão nem aí, então, e mães que cuidam dos seus filhos, e mães que não estão... Então, assim, é uma coisa... Porque a nossa cultura sempre vem... Foi presa a isso. Foi presa a isso. Mas hoje está bem... Está se tornando cada vez mais equilibrado isso. Sim. E a guarda compartilhada tem ajudado, mas a gente ainda tem muito essa mentalidade de posse, de propriedade. Pois é. Isso exatamente. causa um estrago enorme. E quando vai ver é muito tarde. E você como advogado vai poder explicar melhor, os filhos não são dos pais, né? Por isso você tem a guarda. Os pais quando estão casados também, eles têm a guarda. Isso. Explica um pouquinho isso, Rodrigo. Então, o que acontece? Na verdade, a criança, né, o menor, pela Constituição e pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma responsabilidade de toda a sociedade, inclusive do Estado. Né? É óbvio que o nosso Estado, as nossas leis têm falhas, mas nenhuma criança poderia estar abandonada. Então, essa responsabilidade, que se concentra principalmente nos pais, ela é sempre dividida. Eles respondem de igual forma. Não é porque aconteceu um divórcio, não é porque a mãe tem a custódia que o pai é menos responsável. Ele pode, a todo tempo, chamar essa responsabilidade para ele e a mãe também. E, óbvio, isso influi-se em tudo. Na escolha da escola, na escolha dos cursos que o menor vai fazer. O importante é que haja sempre um consenso, né? Eu não posso aqui ficar citando casos em específico, mas eu já enfrentei problemas de pais que têm ideologias políticas muito distintas. E, em função disso, cada um tenta doutrinar o filho daquela forma que ele entende como a melhor forma de vida. Pobre dessa criança. A criança tem que viver... a criança ela tem que ser criança. Ela tem que viver numa forma neutra. Óbvio, o pai pode dar... Ela pode ser exposta a ideias. A ideia, sim. Mas não significa exposta, que ela vai gostar. mas não imposta. Imposta, exatamente. Exato. Eu acho que nem quando os pais moram juntos e têm uma ideia em comum. Acho que a gente tem que abrir os filhos para ter a oportunidade de conhecer as coisas para o mundo. Até para ter um espírito crítico, para poder mais tarde decidir o que é legal para eles e o que não é. Gente, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Vamos gravar mais programas assim, porque a gente recebe realmente muitas perguntas dos telespectadores. Muito obrigada, sucesso no trabalho. Obrigado. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira tem mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Tenho cá as minhas dúvidas. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Hein? E eu? Como poderei viver sem a sua companhia? Alguém me responde, por favor?